O que é então autoestima? A autoestima, para a psicologia, nada mais é do que a quantidade de afeto que cada uma de nós coloca em si mesmas, o quanto nós gostamos de nós, o quanto nós acreditamos em nós, o quanto nós temos fé em nós. Ela abrange vários aspectos, como o nosso autoconceito, mas principalmente é aquilo que a gente sente, o quanto a gente se gosta, como é que é a nossa relação com a gente mesma. E como ela se constrói? Bom, a gente começa a construir a nossa autoestima a partir do momento que a gente nasce, desde as nossas primeiras relações, ainda quando muito pequenas. A forma como a gente vai percebendo e sentindo o mundo, o afeto das pessoas por nós, a forma como as pessoas nos tratam, o como a gente se sente, como a gente percebe, a gente vai internalizando todas essas experiências e emoções e significando isso dentro do nosso conceito de autoestima, do quanto de valor e de amor e de afeto a gente tem. Então, ao longo da vida, a nossa autoestima está sempre crescendo ou diminuindo, se fortalecendo, estando mais positiva ou mais negativa, mas ela está sempre em movimento, sempre viva, sempre em transformação. Na medida em que a gente fala em quantidade de afeto, isso significa que em alguns momentos a gente pode estar se gostando menos, em outros momentos a gente pode estar se gostando mais, e o contexto onde a gente está inserido, as experiências, os relacionamentos, as histórias que a gente está vivendo vão ter uma influência direta em como está a nossa autoestima e como nós nos sentimos em relação a nós mesmas. Por que é importante cuidar da nossa autoestima? Porque a autoestima é muito importante. Se ela é a quantidade de afeto que a gente tem pela gente mesma, ela é a base de tudo, da nossa autoconfiança, do quanto a gente acredita em nós, nas nossas habilidades, das nossas crenças, ela está relacionada com absolutamente tudo. Se eu tenho uma autoestima muito baixa, eu provavelmente vou me colocar menos em movimento, vou tentar menos coisa, vou limitar muito o meu potencial e a minha capacidade de conquista. Se eu estou com uma autoestima mais positiva, eu estou mais confiante, eu tenho mais chances de ter mais sucesso, de ir mais longe na minha vida. Então, cuidar da autoestima é muito importante, porque ela é mutável, ela é variável e a gente precisa estar o tempo inteiro investindo em nós e também cuidando das nossas emoções, do nosso bem-estar, dos nossos pensamentos, para que a gente possa se manter sempre bem. Problemas na vida sempre vão acontecer, situações difíceis, desafios. Então, nós precisamos trabalhar para a gente consiga manter uma constância interna para poder enfrentar os desafios. E até a nossa capacidade de resiliência, ela está relacionada com a autoestima. A autoestima, quando ela é baixa, ela geralmente traz para nós sentimentos de inadequação, de insegurança, aquela autocrítica muito excessiva. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu converso com muitas mulheres que se cobram demais, se colocam expectativas muito além do 100%. E é claro que elas não vão atingir, porque não é humanamente possível. E isso traz frustração, e isso traz ansiedade, e isso traz várias outras coisas. E isso está relacionado com a autoestima negativa, com a autoestima baixa e com não cuidar da autoestima. Então, a autocrítica excessiva, o excesso de autocobrança, um sentimento de não se encaixar nos lugares, de não pertencer, de não ser capaz de conquistar, de conseguir as coisas, ter dificuldade de confiar em si, estar sempre insegura, com medo, com dúvidas. Isso tudo prejudica a qualidade de vida, o bem-estar e impede que você alcance seu pleno potencial. Por outro lado, quando a gente cuida da nossa autoestima e ela tá positiva e ela tá mais alta, isso impacta no nosso bem-estar, aumenta, melhora o nosso bem-estar, fortalece, promove o desenvolvimento da autoconfiança e da capacidade de lidar com desafios. A gente consegue buscar e estabelecer relacionamentos mais saudáveis e a nossa capacidade de resiliência diante das situações difíceis, ela também fica fortalecida. Coisas que influenciam comumente a nossa autoestima e puxam ela para baixo. Experiências de vida negativas, mensagens e expectativas sociais, muita cobrança, um padrão social muito de perfeccionismo, feedbacks negativos que a gente pode receber das pessoas, o excesso de comparação, ficar se comparando com as outras pessoas, mesmo quando essa comparação não tem porquê, não tem base.
e autoimagem distorcida. Às vezes a gente percebe o mundo através de uma lente que está equivocada. E aí a gente vai construindo distorções no nosso pensamento e na nossa percepção. E aí o como a gente se vê não é quem a gente é. E isso gera uma autoestima baixa. Agora, a escrita terapêutica, ela pode e ela é uma ferramenta muito poderosa para explorar e para transformar essas percepções relacionadas à autoestima. A escrita terapêutica, ela nos proporciona uma jornada profunda de conhecimento pessoal. E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente coloca luz nas nossas sombras, mais condições a gente tem de se fortalecer, de trabalhar e fortalecer e ajudar a crescer as nossas habilidades e pontos fortes, e também buscar curar as nossas feridas, trabalhar nas nossas dificuldades, desenvolver novas habilidades para conquistar o que a gente quer, se compreender melhor, conhecer os nossos gatilhos. Isso nos dá ferramentas e armas para ter uma autoestima melhor e ter uma vida mais plena, com mais bem-estar. E agora, então, eu te proponho um exercício que eu chamo de espelho, espelho meu. Pare um minutinho e faça uma reflexão. Quando tu te olha no espelho, o que que tu vês? Quem tu vês? Como é essa mulher que reflete para ti do espelho? Eu quero que tu pegues o teu caderno de escrita terapêutica e escreva sobre isso. Quem é a mulher que tu vê quando tu olha no espelho? Quem é ela? Como ela é? Imagina que tu está apresentando essa mulher para alguém que não a conhece, que nunca viu. Descreve ela na sua forma física, o jeito de vestir, a personalidade, as ideias, os sonhos, as angústias. Escreve sobre isso. Agora, no início do nosso curso, desse nosso programa de desenvolvimento pessoal e fortalecimento da autoestima, é muito importante que tu dediques um tempo para esse exercício e que tu possa até voltar a ele durante os dias e ir melhorando e colocando mais coisa nessa tua escrita. Vamos construir essa escrita de quem é essa mulher que tu vê hoje e vamos depois fazer uma comparação, aí sim uma comparação saudável, lá no fim do nosso programa, de quem será a mulher que tu verás no espelho, quem é a mulher que tu queres ver, quem é a mulher em quem tu quer te transformar. Precisamos ter clareza disso para que a gente possa dar os passos certos em direção a isso. Então, use essas 3 perguntas como questões motivadoras, disparadoras da tua reflexão, e vou lê-las para ti. Como você se enxerga como mulher e qual o impacto dessa imagem que você tem de si mesma e na sua autoestima? Quais são as suas principais crenças sobre si mesma e como elas influenciam na sua autoestima? Quais são as áreas da sua vida em que você se sente mais segura e confiante? E quais são aquelas em que você sente que precisa trabalhar mais para fortalecer a sua autoestima? Te dedica a esse exercício, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito e ele vai ser muito importante aqui nessa nossa jornada de crescimento pessoal.